Olá, eu, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte, estou aqui pela Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. E estou aqui para mais uma vez dar um alô para vocês irem nos ver lá no YouTube, nas oficinas culturais da Fundac. Clique em vídeos e vocês verão uma pleiade de artistas. Não só eu, como tantos outros que lá estão para dar aula para vocês através da Fundação Cultural. Inclusive tem as professoras que estão dando aula de outros idiomas. Então tem um leque enorme de oportunidades para você que está em casa nesse momento, né, de pandemia, tanto para você se instruir, para você aprender, né, uma das vertentes da arte, como para o seu entretenimento, através da contação de histórias. Então, mais uma vez aqui, eu dando as minhas dicas para você que é contador de histórias, para você que é professor, principalmente os que dão aula na educação infantil. Por quê? Porque os pequenininhos é muito mais difícil para você manter a atenção, né? Eles dispersam com uma facilidade incrível. Então, se vocês ficarem atentos, né, aqui as minhas dicas, a orientação, para que essas crianças não dispersem com tanta facilidade. Muito bem, vamos lá então? Então eu trouxe aqui no meu caderninho umas dicas para vocês. Na verdade, são alguns conselhos valiosos. Aprenda a ouvir histórias, em primeiro lugar. Então, o contador de histórias ou professor, ele tem que aprender a ouvir. Porque tem muitas pessoas que eles gostam de contar, mas eles não querem ouvir. E ouvir é muito importante. Ouvir os outros contadores, os outros professores, e ouvir a sua própria contação. Sempre que você puder filmar o que você está contando e depois assista ao vídeo. Ouça, preste atenção para você fazer uma autoanálise, né? E ver como você está se saindo. Prepare-se estudando, pesquisando e ensaiando. Então, você precisa conhecer a história. Você precisa se conhecer. Uma dica que é muito importante, que eu sempre falo, é você contar histórias na frente de um espelho. Conte essa história para você. Se você não acreditar, não se convencer daquilo que você está vendo, que você está ouvindo a sua própria história, como que você quer que os outros acreditem, né? Então você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ensaiar. Às vezes acontece de a gente ser pego de surpresa e chegar no local e vai, né? Aí você vai contar com a sua criatividade, né, com a sua bagagem cultural e vai. Mas isso não é aconselhável. O aconselhável é o ensaio, a preparação. Não tenha a pretensão de ensinar ou formar a criança. Apenas conte uma história. Porque tem professores que a impressão que nos dá é que eles querem formar aquela criança num contador de história, né? Ele quer que aquela criança se torne ali naquele momento um contador de histórias. E não é o momento. Então, você apenas conte a sua história. E preste atenção nas crianças, né? Na reação, como eles estão interagindo, isso é muito importante. Pesquise e monte seu repertório. Com o tempo, suas histórias ficarão mais fáceis de contar e ganharão vida, porque você estará acreditando nelas. Então a pesquisa é muito importante, porque você tem que saber qual que é a sua vertente. Você vai preparar e pesquisar essa história para quê? Para quem? Para os pequenos? Para os pré-adolescentes? Para os adolescentes? Para os idosos? Adultos? Para quem? Então,
eu vou na minha vertente pesquisar autores que têm histórias infantis, histórias para adolescentes, história para os idosos, certo? Então é muito importante você pesquisar e formar o seu repertório. Por quê? Você não pode ser contador de história de uma história só, de 2 ou 3. Haverá um momento que você pode ser pego de surpresa. Você foi preparado para a contação de história para os pequenos, né? Para as crianças. E chega lá, houve um engano, né? Houve um equívoco, e na verdade quem está lá são os pré-adolescentes ou adolescentes. Ou estarão os pequenos, mas também estarão os pais, os avós. E aí? Se você não tiver uma carta na manga, né, para contar para os pequenos e para os maiores, pode ser que você fique numa saia justa, né? Numa situação desconfortável, porque não é fácil você contar história para adolescentes e para idosos, né? Então, cada faixa etária tem o seu modo de trabalhar. Você tem que saber se adequar. E aí, você estudando, ensaiando, se preparando e acreditando nas histórias que você conta, com o tempo elas vão se tornar orgânicas, como a gente diz aqui, né? Elas vão criar vida. Porque um contador de história, ele tem que ter vida. As histórias têm vida própria, né? Você não pode contar uma história que já nasceu morta. Porque quando você olhar para a sua plateia, se eles ainda estiverem ali, pode ser que eles estejam bocejando. Estão querendo dormir. Todos os recursos são válidos para chamar a atenção. Cantar, dançar, usar sotaque, né? A contação de histórias é muito difícil, uma história que não peça uma canção, uma cantiga, né? E aí também você vai adequar a música da história com a faixa etária, né, que você está trabalhando. Então, você pode inclusive dançar. Você pode chamar as crianças para dançar com você. Por isso que eu disse na dica acima, ensaiar. Então, se você for dançar, que a sua história pede uma dança, use uma roupa adequada, que quando você dançar, uma saia rodada, um vestido que você possa levantar. Por isso você ensaia na frente do espelho, não é? E dependendo da situação, usar um sotaque. Só que aí, gente, isso é muito importante. Esse é um gancho que pode te levar para cima, como ele pode te derrubar. Então, seja honesto com você mesmo. Você vai contar uma história, que nessa história tem um espanhol. Aí você fala, a contadora de história Rita Brunherotti deu uma dica que eu posso ter um sotaque. Você sabe trabalhar com um sotaque de espanhol? Sí, sí, pero no mucho. Si tú sepas hablar en español, si tú tienes un sotaque de español, então muy bien. Se você não tem, não tem. Né? Você tem que ser honesto com você. Um sotaque de nordestino. Oxe, a riégua. Eu sou um baiano aqui arretado, sou um nordestino, sou um pernambucano, alagoano, cearense. Então, você tem a facilidade do sotaque, ou não. E eu digo isso porque eu já vi várias pessoas contando histórias com sotaque, você fazer assim. Era preferível que não usasse sotaque nenhum, tá? Então, se você fizer questão, você estuda. Um exemplo, né? O sotaque de espanhol, escute pessoas que falam espanhol, ou mesmo pessoas que vivem no Brasil, né? E tem o sotaque do espanhol. E para terminar, né, as nossas dicas de hoje, procure desenvolver sua sensibilidade. Se você acreditar que o lenço é a capa da rainha, a criança vai gostar mais do seu jeito de contar. Então, é sempre bom usar objetos que estimulem a imaginação. Como eu disse aqui, um lenço enrolado no cabo de um guarda-chuva pode ser uma linda rainha vestida com sua capa. Mas, para que o lenço enrolado no cabo do guarda-chuva se torne uma rainha com sua linda capa,
Você tem que acreditar. Você tem que olhar no cabo de guarda-chuva com o lenço enrolado e ver a rainha. E ver a capa, porque você vai passar. E a criança vai viajar. A hora que você perguntar para ela, isso aqui o que é? Ai, tia, é uma rainha com a sua linda capa. Você entendeu? Porque se você não acredita, aquilo não... Você não passa aquela verdade, né? Então, gente, o nosso tempo aqui é curtinho, né? Já tá dando a hora. Mas eu volto com outras histórias, com outras dicas. E não se esqueça, YouTube, Oficinas Culturais da Fundac. Vá lá nos ver, clique em vídeos e veja quantos artistas maravilhosos que lá existem. Beijo para vocês e até outro dia.